Toda grande virada de chave antecede a um grande deserto e a grandes dificuldades e problemas que você acha que vai acabar com você. E aí, minha irmã, para o nosso segundo vídeo do canal, eu vou contar a minha história para vocês, todos os grandes problemas que eu passei e as grandes viradas de chave que eu tive logo após disso. E curta e se inscreva no canal porque eu vou estar postando vídeo para vocês aqui toda semana. Vai ter vídeo novo com assuntos que eu tenho certeza que vai agregar muito para sua vida. Lá em 2020, onde começa ali a minha jornada empreendedora, eu estava cansada de trabalhar fora, de estudar fora. Saía às 6 horas da manhã e chegava meia-noite em casa exausta. E foi assim por 2 anos. No segundo ano, eu me encontrei com crise de pânico, ansiedade. Eu acredito que eu estava com um monte de transtorno. Eu chegava no serviço com o coração acelerado, pensamento acelerado o tempo inteiro. Eu tremia muito, eu não conseguia. A pessoa estava falando comigo, eu estava pensando lá em outra coisa. A pior coisa que tem é você olhar para frente, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você não se vê ali mais aonde você está, onde você não consegue ver o seu futuro, enxergar o futuro, trabalhar por algo, por um cargo melhor. Eu não me via naquele lugar, eu sabia que ali não era o meu lugar. Nessa época eu estava muito distante de Deus e eu não tinha muito esse relacionamento com Ele como eu tenho hoje. Só que chegou num caos mental tão grande que aí eu tive que orar, né? Eu tive que ir atrás, porque Deus ele tem as formas de trabalhar com a gente, né? Então eu fui orar, falar, Deus, me direciona, eu não tô feliz onde eu tô, com o que eu tô fazendo. A faculdade que eu tentei, eu tava na segunda faculdade já, eu tentei fazer engenharia, não gostei, fui pra contabilidade, não gostei. Falei, não consigo, isso não é pra mim. Foi quando eu tive. Na época eu achei que era de mim, eu não sabia distinguir ali o que era de Deus e o que era de mim mesma, né? Foi Deus que me deu essa coragem de chegar no meu patrão e pedir demissão. Era na Oi, eu trabalhava de telemarketing, já vendia as bijuterias e algumas pratas também ali para as meninas do trabalho. E botei na minha cabeça que eu tinha 5 meses para poder fazer esse negócio dar certo, né? Durou muito mais, foram quase 3 anos para eu de fato viver disso, mas ali estava a minha primeira virada de chave. Eu tive que ter muita coragem, muita fé de fazer o que eu fiz e poucas pessoas fariam. Então, às vezes, você está reclamando da vida que tem, não está satisfeita onde você está, com o que você está fazendo. Primeira coisa, eu sempre vou dizer para você, peça um direcionamento para Deus, ora, busca, Ele vai responder no seu coração o que é para você fazer. Só que, às vezes, Ele te fala uma coisa e você fala, não, Senhor, a sua fé é tão pequena que você fala, isso não tem cabimento nenhum eu fazer isso, como que eu vou viver? Você não tem fé o suficiente. Então, para quem não tem fé o suficiente para seguir um direcionamento de Deus, você acha que você é incapaz, se você não acredita que você vai se dedicar o bastante para conseguir, então, se você não confia naquilo que Deus te falou, como que você quer realizar sonhos? Não tem como. Você vai precisar andar por fé. E fé não é aquilo que você vê, não é andar por vista. Quando eu tomei essa decisão, eu entrei na ilha do autônomo, joguei o barco no mar porque não tinha volta. Foi isso que eu fiz. Eu coloquei na minha cabeça desde o primeiro dia que não tinha mais volta. Eu ia viver disso, eu não ia voltar para trás, mesmo que as portas estivessem abertas para mim no meu serviço que estavam. Nunca voltei. E já se passaram 5 anos e aqui estamos nós, né? Às vezes você quer viver um sonho, só que você fica assim, eu quero isso, mas eu tenho isso aqui caso não dê certo. E aí você fica com os dois ali juntos ao mesmo tempo, e aí você não consegue se dedicar 100% nenhum. E você fica se escorando em um e outro, e aí não vai. Você vai viver no meio termo sempre, porque você precisa escolher um caminho, um negócio e pronto. Talvez lá para frente você mude o modelo de negócio, eu não sei, mas você precisa focar em uma coisa. Porque eu vejo muitas clientes do atacado, por exemplo, vendendo periquito, papagaio, prata, sapato, lingerie, quer vender tudo, até coisa infantil. Tenha um foco. Eu me via grande, dona de empresa, dona de marca de loja, de shopping grande. Eu me via assim, desde que eu saí de lá. Uma pessoa que não tinha nada, pensar isso. E era isso que eu pensei e acreditei fielmente. Então, você nunca vai viver aquilo que antes você não imaginou na sua cabeça. Não é possível. Se hoje você olha pra você, você não consegue se ver grande, se ver vivendo 100% do seu negócio, acha que tá muito longe, você não é capaz, você não vai viver, porque você não vai fazer tudo que é preciso ser feito para que isso aconteça. No vídeo anterior eu falei, não é só uma mágica, mas é porque acontece aqui e as suas ações levam à realização. Então a primeira virada de chave foi essa, foi sair da CLT,
Depois do primeiro ano, eu já fazia mais que um salário mínimo ou igual a um salário mínimo. Eu levava a minha maleta em salão, vendia para conhecidas no meu bairro, fazia lives, era péssimo, passava umas vergonha. Gente, tanto que eu passei vergonha no período de 2020 a 2022, mais ou menos, até 2023, foi assim, passei muita vergonha. E aí é onde tá, né? Hoje eu olho os vídeos e falo, gente, que loucura, que vergonha alheia que dá. Só que eu sou grata pelaquela Williane ter tido coragem de fazer isso, de colocar a cara a tapa, de que foi errando muito, foi passando muita vergonha, que eu aprendi e que hoje eu consigo vir cá e fazer um vídeo, gravar, fazer conteúdo pro YouTube, pro TikTok, enfim. Em 2022, eu já tinha mudado para uma casa maior que tinha um quarto maior, aonde eu podia ter uma sala, um escritório só para a loja, onde eu coloquei as peças, onde eu fazia meus vídeos, então eu fiz isso. Passou um ano, foi onde aconteceu a minha segunda virada de chave. A primeira em 2020, saindo da CLT, e a segunda que foi para o meu marido sair da CLT e vir também para a loja, me ajudar com a loja. Assim, eu faturava, não era, eu nem lembro direito quanto que eu faturava, mas eu acredito que uns 5 mil por mês, 4, 5 mil reais por mês eu faturava já com a loja. Isso até o iniciozinho de 2023. Depois da virada de chave, a gente dobrou esse faturamento, triplicou esse faturamento no mesmo ano, tá? Só para vocês terem uma noção. O que foi essa virada de chave? Eu lembro que eu passei por grandes problemas. Eu não estava conseguindo administrar, porque a gente fatura, quem tem loja que sabe, você fatura 4 mil, mas 4 mil não cai no seu bolso. Você tem que revestir em peça, né? Você paga. Eu não tinha muitos custos, igual com aluguel, igual eu tenho hoje. Mas eu comprava muita peça, eu ficava com o dinheiro quase, eu não pegava para mim. Aí revestia em produto, fazia grandes pedidos para a loja, eu tinha um grande estoque para a loja. Tinha site, eu trabalhei para ter um site. Estava muito no meu trabalho, muito ali focada na realização dos meus sonhos terrenos. E eu tinha esquecido novamente do principal. E Deus, ele vai lá e aperta, né, a gente, como sempre. E me chamou de novo ao lugar de buscar ele. Era um problema que eu estava passando, que eu nem lembro direito ao certo que era. Às vezes a gente passa por coisas que acha que vai morrer. Já tem 2 anos isso, hoje eu nem lembro direito o que era. Eu lembro que eram algumas dívidas que a gente estava passando e problemas, cartão, tava conseguindo pagar cartão, tinha comprado peças que não deu certo, não vendeu, isso acontecia muito. O Thiago tinha caído de moto, quebrado a mão, ficou machucado, ficou um mês parado em casa. E aí eu comecei a ter medo, né, dele sair todos os dias de moto para trabalhar fora. E aí, minha filha, eu fui para Deus, entendeu? Eu fui para Jesus, fiz a oração, falei, Deus, conversando com ele, igual eu tô conversando com vocês aqui, expliquei toda a minha situação, porque às vezes a gente quer que Deus resolva o nosso problema, ou quer, mas fala assim, o senhor sabe o que eu preciso, tá? Então resolva aí pra mim. Não, ele não quer isso, não é relacionamento. Quando você tem um relacionamento com a pessoa, você conta pra ela, você conversa com ela, né? E Deus, ele não é, por mais que ele seja onisciente, ele saiba de todas as coisas, qual que é o seu nível de intimidade que você tem com ele? Que você não quer contar, que você não quer dialogar com ele. Então eu contei em detalhes o que eu queria, e eu queria que o Thiago viesse trabalhar comigo, que a loja vendesse. A minha oração é a seguinte: Senhor, abençoe para que a loja venda o suficiente para que o Thiago venha trabalhar comigo, para que ele não corra esse risco no trânsito de trabalhar aí fora, ter risco de acidente, ou que a gente mude daqui, ele more perto do serviço dele para ele não ter esse risco. Eu falava, eu preciso de um carro também pra gente sair, chuva era ruim demais. E eu orei, gente, eu orava isso e assim, eu orava chorando, porque trabalhava muito. Essa época eu era doente por trabalho. Você não me via fim de semana, meio de semana. Eu vivia num quarto trabalhando. Eu era louca. Hoje eu não sei como que eu conseguia, mas tinha dias, gente, que eu não almoçava. Eu ficava o dia inteiro trabalhando. Era eu que atendia, era eu que embalava, quando chegava produto, eu que tirava foto, eu que editava. Eu fazia tudo sozinha. E já tinha uma demanda alta nisso já, né? Eu já tava trabalhando no atacado, já revendendo kits para revendedoras e tal. E era tudo eu sozinha. Comecei a surtar, a loja não ia para frente nem para trás. Crise, problema, dificuldades, né? Foi onde Deus deu a resposta no meu coração. E não é uma voz que aparece, tá? Você sente no seu coração como um pensamento que vem. E era necessário mais o quê? Um passo de fé, minha filha. Porque Deus, ele sempre vai... E se eu estranho, tá? Quando vem um negócio assim pra fazer, tá tudo pronto. Não tem, nunca tá tudo pronto. Tudo vai te causar e te exigir fé o bastante para você seguir o direcionamento. O direcionamento era o seguinte: a loja vai crescer, vocês vão sair daí, ele vai
trabalhar com você, os dois juntos, quando ele pedir demissão do serviço dele. E não era tipo assim, quando der certo ele vai lá. Não, ou seja, se ele pedir demissão hoje, as coisas começam a acontecer. E não estava acontecendo nada, gente, na época. Simplesmente não estava acontecendo nada, mas era o direcionamento. E aquilo foi tão assim, eu sabia que não era de mim, que eu acreditei naquilo mesmo, assim, eu falei, cara, é isso. E me veio assim, eu acordei já no outro dia, já com isso na minha cabeça e decidida. Quando eu fui contar pro Thiago, né, porque não basta só Deus falar comigo, né, eu tinha que falar com ele também, porque como é que eu falo pro povo pedir demissão do serviço dele? O Thiago veio primeiro já com essa ideia. Eu acho que a gente tá preso no meu salário, eu acho que a gente poderia, antes de eu falar qualquer coisa, e aí eu vi, e Deus confirmou no meu coração, é isso. Eu acredito que isso era numa quinta-feira, na segunda-feira ele já foi lá e pediu demissão. E assim, todo mundo, gente, como assim, que loucura, todo mundo à nossa volta. Vocês têm certeza? O Thiago tem uma grande chance de carreira, de seguir uma carreira aqui e tal. Não, a gente, dois doidos, decididos, e ele ia fazer isso, e ele foi lá e pediu demissão, minha irmã. Quando ele pediu demissão, ele, mais doido do que eu ainda, passou em frente a uma concessionária e falou, vamos dar uma olhada no carro? Ele já estava conversando com o vendedor. E, gente, a gente não tinha condição nenhuma de comprar esse carro. Nenhuma. Tipo assim, tava na loucura da vida, entendeu? Como é que ia ser ele sair do serviço dele. Mas ele falou assim, vamos lá dar uma olhada. A gente foi, olhou o carro. Gente, só sei que a gente entrou lá, o cara pegou nossa moto por um preço muito bom e aprovou o financiamento. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, como que não faz? Como que não faz negócio, né? Na época, e cerca de R$ 1.300, vou falar aqui pra vocês, o boleto ali do carro, né? Financiamento do carro todos os meses. Gente, que loucura, deu certo. E aquela paz no coração, porque quando as coisas é de Deus, ele te traz paz em relação à certeza. Não é que ele não vai te dar medo, porque se não te causar medo, fica muito simples, né? Não é fé. Mas a fé vem de você sentir que aquilo não é de você. E que se Deus disse, se você tem certeza que a palavra é dele, você faz, dá certo. Voltando para casa, eu lembrei da minha oração que eu tinha feito, de eu ter pedido o carro, de eu ter pedido pro Thiago vir trabalhar comigo. E aí eu olhei para aquilo ali e eu fui muito grata. Eu comecei a chorar. Porque eu vi que Deus tinha respondido a minha oração. Poucos meses, assim. Mas porque eu tive fé. Eu tive a coragem de pedir, ouvir e agir. As coisas acontecem também quando nós agimos mediante a palavra que nós recebemos. E nesse mesmo ano, a Letícia teve que vir para ajudar a gente, porque eu precisava de alguém no WhatsApp. A gente mudou lá do setor onde eu estava morando, porque era um bairro periférico, para cliente buscar era complicado, não era seguro, o cliente tinha medo. A gente mudou, foi onde eu falei para vocês, nosso faturamento triplicou, quadriplicou, a gente mudou para cá, alugamos um apartamento para mim e um exclusivo para a loja deixou de ser só num quartinho. Foi onde a gente conseguiu contratar agência de anúncio. Foi uma grande virada de chave que aconteceu. Isso aconteceu em 2023, tem 2 anos, né? Em 2025, as coisas começaram de novo a sair dos trilhos. O faturamento diminuiu, começou a ficar complicado, não conseguimos pagar certas contas. E eu fui me desesperando, fui buscar direção em Deus e nada. Deus só me disse que Ele estava comigo e que era necessário eu passar por isso, por esse sentimento, por conta, às vezes você vai ter que confiar até nisso, que você tem que passar. Então tem problemas, tem situação que você não entende agora, mas você vai ter que passar, você vai ter que sentir, né? E eu tô sentindo nesse exato momento, não está resolvido, mas eu sei que há uma grande virada de chave nisso aí. Isso não quer dizer que eu não tenha medos, tá? Que às vezes eu não chore preocupada, mas toda vez que me vem esse sentimento, eu me reafirmo, estou agindo, né, naquilo que eu posso, fazendo o que eu posso, fazendo a minha parte, gravando, compartilhando o que eu estou passando, contando com vocês, sendo útil, servindo. Estou fazendo algumas mudanças na loja que eu percebi também que eram necessárias. Os produtos, as peças vão mudar. Criei esse canal depois desse problema. Tudo está me levando para cá, para isso, para esse propósito. Então, acredito que agora não é mais sobre mim, não é sobre o que eu posso mudar na minha vida, mas o quanto vidas podem ser mudadas através da minha história, do meu testemunho, de como que Deus pode me usar. E falo isso aqui para vocês com muita humildade no coração, de que eu sou pequena e muito falha, mais do que vocês possam imaginar. Que é muito mais só do que eu preciso, só do que Ele pode me proporcionar, das bênçãos que Ele pode me dar.
Porque você já percebeu, às vezes, a gente tentando fazer um devocional, a gente tentando ter um relacionamento, às vezes é pesado, a gente quer fazer corrido, às vezes a gente quer só marcar ponto, e Deus não precisa disso. Deus não precisa que nós o busquemos, é nós quem precisamos. E se a gente faz só por mero merecimento de algo, não vale de absoluto nada. Então, como que eu desenvolvo esse relacionamento com Deus? Busque o prazer na presença dele. Buscar o prazer em conhecer mais de quem ele é. Essas respostas e essas direções vêm quando você cria um prazer em conversar com ele, em estar com ele, maior do que é a realização do que você precisa. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você quer que Deus resolva, e eu vou dizer para você, ele pode resolver isso hoje, se ele quiser. Mas muito mais que isso, ele quer restaurar em você uma comunhão que foi perdida lá no início, por conta do pecado. Hoje nós temos acesso, depois da morte de Cristo na cruz, a falar com ele a hora que nós quisermos. Eu gosto muito de ficar vendo vídeos sobre a galáxia, sobre o quão grande é, que o universo ele está em expansão o tempo todo, né? E quanto é imenso, imensurável é o universo. E o criador de tudo isso foi Deus. E às vezes você não tem noção do quão pequena você é e quão grande é o criador, o tamanho que ele é, e você tem acesso a ele no seu quarto, a chorar, a abraçá-lo, a conversar, a dizer tudo que você precisa. Muita gente se gaba de vários contatos que tem, né, com o presidente, network com pessoas bem-sucedidas. Isso é importante, acho que isso é legal, isso é válido, mas muito mais. Nós temos no secreto do nosso quarto algo que não tem preço, algo que está disponível a qualquer um a ter um diálogo. Talvez se você nunca teve isso, experimenta, começa a criar esse hábito de conversar, assim como você conversa, assim como você desabafa com um amigo. Ele sim está prontos a ouvidos, não com julgamentos, mas para te ouvir, te receber do jeito que você tá bom? Da forma que você se encontra hoje. O resto, ele muda, ele vai tocar em você o que precisa ser mudado. Você sabe, no fundo, o que precisa mudar, o que precisa se consertar. O Espírito Santo, ele vai incomodando. Quando você vai criando esse relacionamento, ele vai te incomodando. Não é assim que se porta, não é assim que se fala, isso aqui tá errado, isso aqui você precisa mudar, isso aqui não me agrada, e você vai querendo agradá-lo. Você vai tendo prazer em ter a presença dele, e tudo que afasta você da presença dele, você vai querer se afastar disso. Eu quero trazer o resumo disso. Se tem um problema que você foi submetido a passar por ele hoje, algo complicado, algo que você não entende, mas este problema está te fazendo orar, graças a Deus ao problema, tá? Está nos moendo o nosso orgulho, está nos fazendo entender que não somos nada e que a grandeza de Deus ela é muito maior. Tá fazendo isso com você? Graças a Deus pelo problema. É quando você não entende nada que ele age. Vou encerrar o vídeo dizendo para você não desista, tenha fé, na verdade, ou desista, né? Eu não sei em qual situação eu tive que desistir do meu CLT, por exemplo, da minha faculdade, não era para mim. Peça direção, desista daquilo que tiver que desistir, persista naquilo que tiver que persistir, haja, tenha fé, tenha ação, confie no direcionamento de Deus, não deixe de ter um relacionamento com Deus, que ele vai te trazer à luz o seu propósito, te dar paz nesse coração ansioso, tá bom? Mais uma vez, curte, comenta alguma coisa, uma opinião e se inscreva. E até o próximo vídeo, minha irmã.